Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da tua divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, do dia 7 de junho de 1911. Dor de Jesus pelos sacerdotes. Amor que se esconde. Aí. Passando dias amargos de privação do meu adorável Jesus, rogava-lhe que se agradasse em vir. E apenas como um relâmpago veio e me disse: amor que se esconde aí. E rogando-lhe pela igreja, e que tivesse piedade de tantas almas que vão para o caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros, Jesus acrescentou: minha filha, não te aflinjas, é necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja, e depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos, e se salvarão aqueles e a estes. E eu, mas ao menos não permitas que as faltas de teus ministros as conheçam os leigos. De outra maneira, afligirão mais a tua igreja. E Jesus: minha filha, não me peça isso, porque me indigno. Quero que a matéria saia fora. Não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Como cobri-los? Daria corpo para que cometessem males maiores. Você terá paciência para suportar minha ausência e fará de heroína. Quero confiar em ti, que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Então, nesse trecho, Jesus fala que o maior amor deveria nascer da igreja, né? Deveria ser na igreja, né? Só que não há, né? Não há. Hoje a gente vê muito isso. A igreja, que era o local onde era para ser mais acolhedor, é o local onde as pessoas vão e não são acolhidas pelos sacerdotes, pelos leigos que já estão na igreja há mais tempo, né? Eu já fui evangélica, né? E quando eu fui para a igreja evangélica, eu fui bem acolhida. Eu não saí da igreja evangélica, porque eu briguei com alguém da igreja. Eu saí da igreja porque Nossa Senhora me chamou, né? Ela que me chamou de volta. Mas quando eu cheguei na igreja, eu passei por esse processo da carne, o processo de não ser acolhida, né? O processo de entrar na igreja e todo mundo ficar olhando para mim e falar: mas ela não é crente,
que essa menina tá fazendo aqui? Ela não é crente, né? Tipo assim, esse sistema, infelizmente, existe, né? Essa falta de acolhimento. E aí, ela pede para que os escândalos da igreja não cheguem ao conhecimento dos leigos, né? Ela fala assim, ó. E rogo-lhe pela igreja, né? E rogando-lhe pela igreja, e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros. Jesus acrescentou. Então a Luísa estava rogando ali, né, pelas guerras que vinham à igreja, né, pelos ataques que a igreja sofre, né, e ela estava ali pedindo para Jesus para que não acontecesse aquilo. E aí Jesus responde para Luísa: minha filha, não te aflinjas. É necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja. Ou seja, é necessário que a igreja seja purgada. É necessário que a igreja passe por esse processo de calvário que está passando, né? E depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos. Então, a paciência e a virtude dos bons, aqueles que não vão abandonar a igreja, né? De jeito nenhum, não vão abandonar Jesus. Aqueles que vão permanecer na igreja, aconteça o que acontecer, passe com qualquer tipo de privação, de ataque do inimigo, né? Ele fala assim, que a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos, né? Então, serão luz àqueles que perseguem a igreja e se salvarão, né? Então, a paciência, nós temos que ter muita paciência com esses processos que a igreja está passando, os processos de purgação. O que é a purgação? A purificação. Nós temos que ter paciência, nos manter na divina vontade, né? Nas virtudes. Então, para que nós nos tornemos bons, né? E que nós sejamos luz para os inimigos da igreja. E se salvarão aqueles e a estes. Então, Jesus fala que se salvarão aqueles e a estes. Tanto se salva os que estão ali, que têm todas as virtudes, a paciência, né, que está ali, que vai se manter ali, né, firme e forte, para não abandonar Jesus, né. E aí Jesus fala para ela que tanto vai se salvar estes como aqueles, por causa da luz daqueles que permaneceu, né, que permaneceu fiel a Jesus. Ele vai salvar esses e aqueles. E aí ele fala, ela fala, e eu? Mas ao menos não permitas que as faltas de teus ministros os conheçam os leigos. Então ela não queria que a falta dos sacerdotes, dos ministros, não fosse conhecida pelos leigos, né? De outra maneira, afligirão mais a tua igreja, porque ela pensou assim, mas Jesus, de outra maneira, até os próprios leigos vão perseguir a tua igreja, né? E a gente vê muito que os próprios católicos são os primeiros que falam da igreja, falam mal da igreja. E Jesus, minha filha, não me peça isso, porque me indigno. Então ele fala para ela, não me peça isso, porque me indigno. Ele se indigna. Quero que a matéria saia fora. Então ele quer que toda a podridão que tem dentro da igreja, toda a sujeira que tem dentro da igreja, tudo que está errado saia para fora, para ela passar pelo processo de morte e ressuscitar. Não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Ele fala que os sacrilégios dentro da igreja são enormes. Concobri-los daria
campo para que cometessem males maiores. Você terá paciência. Então, assim, cobrir, né? Cobrir, tipo assim, não deixar que essa sujeira venha à tona, né? Ia produzir males maiores para a igreja, né? Então, tinha que vir à tona, né? Tinha que vir toda essa sujeira que a gente tá vendo, corrupção dentro da igreja, pedofilia na igreja, homossexualismo na igreja, tudo que a gente tá vendo, né? Casamento, padres aí apoiando o casamento homossexual, tudo isso que a gente tá vendo precisava ser purgado e precisava vir ao conhecimento dos leigos, né? E aí ela fala assim, ó. Aí ele diz assim para ela, ó, você terá paciência, ele pede para que a gente tenha paciência para suportar minha ausência, né? Minha ausência fará de heroína, né? A gente vai ver tudo e vai ter paciência. Quero confiar em ti, que és minha filha. Então, ele precisa confiar em nós precisamos confiar no que ele está fazendo em direção à igreja, né? Jesus, ele está atuando em todos os campos, mas em direção à igreja. Ele quer que a gente confie nele e ele quer confiar em nós como filhos da divina vontade. Ele fala que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes, né? Então, ele fala que quer que ela continue sendo filha, né, da divina vontade. Jesus quer que a gente continue sendo filho da divina vontade e que a gente tenha paciência, né, de passar por esses flagelos, por esse purgatório que a igreja está passando, né? Que é necessário que a igreja passe e que os leigos e os ministros passarão por esses flagelos, né? Os leigos e os ministros estão passando por esses flagelos, por essa purificação e que nós temos que confiar nele, né? Nós temos que ter paciência, esperar esse processo de morte, de purificação da igreja passar para vir uma nova igreja, né? Para vir um templo novo, um templo do Espírito Santo, uma igreja regida pelo Espírito Santo, né? Porque os sacrilégios, tantos sacrilégios dentro da igreja, não dá mais para ser assim, né? Jesus, ele se indigna da igreja, e a igreja dos sacrilégios, da igreja não, dos sacrilégios que é cometido dentro da igreja, né? Por sacerdotes, por ministros, por leigos, por todo o corpo da igreja, né? Como que pode um sacerdote ser pedófilo e ser sacerdote, né? Não tem, é um sacrilégio muito grande. Então precisava sair, né? Está sendo purgada a igreja, né? A igreja, ela está sendo purgada, ela está sendo limpada, ela está sendo purificada, né? Com a abertura desses escândalos, né? Com o acesso que as pessoas estão tendo de conhecer esses escândalos, de ver que a igreja está passando por esse processo de morte, né? E os filhos da divina vontade têm que ter paciência para passar por esse processo, não abandonar Jesus para ver essa nova igreja, né? Ver essa igreja renascida, né? Uma igreja renascida, uma igreja que deve ser desde o princípio, né? Que deveria ser. A igreja não foi feita para ter tantas coisas que a gente vê, né? Mas, infelizmente, o mundanismo chegou dentro da igreja, né? O joio se misturou no meio do trigo e fez essa bagunça, e é preciso que Jesus purgue a igreja, que Jesus purifique, que a gente saiba, que a gente entenda, né? Que a igreja está sendo purgada para vir outra igreja, né? Que a gente seja forte, que a gente seja heroína, né? Para suportar tudo e ver que é um processo, que é um projeto de Deus, né? É uma permissão de Deus. Ela precisava desse
desse purgatório, né, dessa limpeza. Eu acho que a gente nunca viveu tanto, quer dizer, antes tinha muitos escândalos, mas era tudo aí encoberto, e agora a gente está vendo muitos escândalos na igreja, né, muito sacrilégio, né. Então Jesus fala para Luísa que não dava mais para ele aguentar isso, mas que ela confiasse nele e que ela continuasse sendo filhinha da divina vontade, né? E é isso que ele pede para nós. Amém, Fiat.